Boa tarde, eu, Rafael Augusto da Fonseca Lima e o aluno Júlio César Vieira Santos, vamos apresentar um pouco sobre a linguagem de programação PHP. Inicialmente, daremos uma introdução à linguagem, como por exemplo seu criador e sua motivação. Após isso, falaremos um pouco de suas principais características e, por fim, alguns exemplos de aplicação. Então, vamos começar fazendo uma introdução à linguagem. PHP é uma abreviação para Personal Home Page, mas por que ela tem esse nome? Seu criador canadiano-dinamarquês chamado Rasmus Lerdof, no ano de 1995, sentiu insatisfações a respeito do script Perl utilizado em sua página pessoal. Então, em uma jogada mais ousada, decidiu criar a linguagem PHP para resolver esse problema. Em 1997 foi criada a PHP.Py, adicionando um interpretador de comandos SQL para a linguagem, o que fez ela ficar mais famosa e mais útil. E com isso, o PHP foi crescendo e, consequentemente, atraiu mais colaboradores. Zeev Zorarsky, por exemplo, foi um deles, responsável por adicionar o analisador no PHP 3, possibilitando a orientação a objeto. Posteriormente, foi criado o PHP 4, aprimorando ainda mais a orientação a objeto da linguagem. E, por fim, o PHP 5 foi desenvolvido, resolvendo problemas de cópia devido à falta de handlers e apontadores. Agora eu falarei algumas características do PHP. É uma linguagem dinamicamente tipada, ou seja, o próprio compilador faz as correções das variáveis, dos tipos das variáveis, ou seja, você não precisa definir o tipo dela no código. Por exemplo, em C, você escreve int variável. Em PHP, isso não é necessário. Além disso, ela é extremamente modularizada, o que ajuda a comunidade externa a desenvolver a linguagem, criando cada vez mais módulos. Como dito anteriormente, ela é orientada a objeto e, além disso, é muito parecida com C e C++, tanto em sintaxe quanto em tipos de dados. Uma coisa importante de PHP é que, usualmente, ela é uma linguagem embarcada em códigos HTML. Agora, eu irei explicar um pouco sobre a relação entre PHP e HTML. O usuário em sua máquina, ao tentar acessar um site, está conectando à nuvem. Essa, por sua vez, está conectada a um servidor, onde contém o compilador de PHP. Nesse caso, o servidor é responsável por conectar a aplicação a possíveis bancos de dados, por exemplo, e principalmente converter o código PHP em um código HTML. Esse código HTML é enviado para a máquina do usuário, que finalmente terá o site desejado. Normalmente, em códigos HTML, o servidor é responsável por gerar o código HTML e mandar uma cópia para o usuário. O PHP, diferente disso, gera o código HTML e manda ele em si para o usuário. Então, o código HTML não fica preso ao servidor. Através dessa explicação, podemos perceber que a maior parte das tarefas são feitas pelo servidor, como compilar o código em PHP, conectar-se à banca de dados e gerar o HTML. Dessa forma, pode-se afirmar que o PHP é uma linguagem server-side. Outras características importantes da linguagem PHP é que ela é compatível com diversas bases de dados espalhadas pelo mundo, o que torna fácil a construção de páginas dinâmicas. Alguns exemplos de banco de dados compatíveis com a linguagem são Oracle, MySQL, Firebird e Sybase. Além disso, PHP é um software gratuito e de código aberto, ou seja, qualquer um pode mexer na linguagem e ajudar em seu desenvolvimento. Agora falaremos alguns exemplos de códigos e de aplicações da linguagem PHP. Como primeiro exemplo da linguagem, vamos explicar um pouco sobre a função echo do PHP. Para isso, nós vamos imprimir na tela um simples Hello World. Nesse código aqui, a maioria dele é um simples HTML. Por exemplo, aqui temos a definição da linguagem, o conjunto de caracteres, folhas de estilos, parágrafos e tal. Dentro desse div aqui, temos um título H1, escrito Hello World. Exemplo 1, Hello World. Aqui no parágrafo, a gente explica o código, tem uma descrição do código, e aqui embaixo em si temos a parte do PHP. A função echo, uma das funções mais simples do PHP, basicamente imprime na tela o desejado. Nesse exemplo aqui, para esse exemplo, nós conseguimos chegar nesse site aqui. Aqui em exemplo 1, Hello World, e essa descrição são nada mais nada menos que o HTML, mas aqui embaixo a frase Hello World foi gerada através do PHP. No segundo código, nós vamos fazer um exemplo de tipagem dinâmica do PHP. Nesse exemplo, nós definimos três variáveis, nome, idade e bool. Perceba que antes de cada uma delas, nós colocamos o símbolo cifrão para definir que isso realmente é uma variável.
Outra coisa importante é que nós não definimos o seu tipo, apenas passamos o seu valor. A gente usou a função echo para imprimir na tela o seguinte: o tipo de e passa o valor da variável, ou seja, o tipo de Júlio César, nesse exemplo, é e passa um getType nome para imprimir o seu tipo. O mesmo para a idade, que recebe 20, e o mesmo de bool, que recebe true. Para esse código, nós geramos o seguinte site. O tipo de Júlio César é string, ou seja, mesmo sem passar o nome string na hora da criação da variável, o código em PHP é capaz de fazer essa coerção para o tipo string. O tipo de 20 é integer, ou seja, só com o valor em 20, já dá para ver que é um inteiro, e o tipo de 1 é boolean, ou seja, isso é um aspecto importante do boolean no PHP. Definindo como true, na hora de imprimir, não imprime true em si, imprime o valor 1. Já se a gente passar false aqui como parâmetro e atualizar o site, não imprimirá o valor 0, imprimirá nulo. Ou seja, em PHP, true é 1 e false é 0. Para o terceiro exemplo, vamos falar uma coisa que a linguagem PHP tem de diferente de várias outras, que diz respeito à passagem de parâmetros pela URL. Ou seja, com PHP, a gente pode passar parâmetro pela URL, colocando um símbolo de interrogação, o nome da variável e seu valor. Caso a gente queira passar um outro valor para uma outra variável, colocamos o símbolo de comercial e a mesma estrutura. O seu nome da variável igual a outro valor. E para isso, na parte do PHP, a gente usa uma função. A gente cria uma variável param1, que é o primeiro parâmetro, e usa a função cifrão underline get e passa entre colchetes o nome da variável que vai receber o valor. A mesma coisa foi criada para o param2 e por fim a gente imprimiu o resultado, que é a soma de ambos os parâmetros. Depois utilizamos um echo para imprimir na tela a soma deles em si. Para esse código geramos o seguinte site. Aqui, perceba que deu dois problemas, ou seja, a gente no código está recebendo o valor de duas variáveis passadas por URL. Essa URL está limpa, ou seja, não tem nenhum valor passado para ela. Por isso que gerou dois erros assim. Caso a gente queira passar valor para duas variáveis, a gente faz o seguinte: interrogação, o nome da variável e seu valor, a igual a 5, por exemplo. Passamos um i comercial para passar o valor para outra variável, b igual a 10. Dando Enter, os erros sumiram e a soma dos parâmetros é 15, ou seja, nós tomamos o parâmetro a e o parâmetro b passados pela URL. Bom, ainda falando sobre as características da linguagem PHP, o PHP ele tem o tipo referência, que é formado pelos endereços das células de memória. Então, nesse exemplo, eu tenho uma variável N1 que recebe 5 e uma variável N2 que recebe o endereço de memória de N1. Então, N2 tem 5 também. Só que qualquer mudança que eu fizer em N2 vai afetar N1 também. Qualquer mudança que eu fizer em N1 vai afetar N2 também. Então, nesse caso aqui, se eu estou somando 1 no valor 6, N1 e N2 vão receber o valor 6 também. Então, estou aqui imprimindo o valor de N1 e N2 na tela. Então, eu tenho aqui o resultado. Outra coisa que dá para a gente fazer com o tipo referência é a passagem de parâmetros por referência. Nesse caso, a gente tem uma função arredonda que recebe um parâmetro por referência. Dentro da função, a gente vai arredondar esse número através da função round. Como é uma função por referência, qualquer alteração que a gente fizer dentro da função vai alterar o valor da variável fora da função. Então, a gente tem aqui uma variável no 1, que recebe 3.7, e uma variável no 2, que recebe 4.2. A gente vai imprimir o valor real delas na tela, chamar a função arredonda para os dois e imprimir o valor deles de novo. Quando a gente faz isso, a gente obtém aqui o resultado. O valor real de num 3.7, o valor real de num 2 é 4.2. Quando a gente arredonda os dois, a gente obtém o valor 4, tanto para num quanto para num 2. Uma coisa que é bem fácil a gente fazer com PHP também é integrar com o HTML. Nesse exemplo, a gente vai fazer um formulário que tem o método get e ele vai executar a ação exemplo7.php. Dentro desse formulário, a gente tem vários inputs e só lembrando que a propriedade name desses inputs vai ser como esses parâmetros vão ser enviados pela URL. Aí no PHP a gente tem a variável superglobal cifrão underline get e pega esses parâmetros da URL. Então no caso aqui eu estou pegando o nome, a data de nascimento, o e-mail, o celular. Aí a gente vai processar esses dados e imprimir na tela. Simplesmente imprimir na tela. Aí vamos ver como é que isso funciona.
Aqui eu vou passar o nome, a data de nascimento, 1º de maio de 2002. Passar um e-mail aqui e o telefone. Vou clicar em cadastrar. Na hora que eu cadastro, esses dados vão ser processados pelo PHP e impressos na tela. Falando sobre orientação a objetos no PHP, a gente tem aqui uma classe pessoa, aluno e professor. E a gente vai definir um método média-notas para calcular a média das notas dos alunos e dos professores de uma forma diferente, através de polimorfismo. Aqui a gente tem uma classe pessoa, com os atributos nome e CPF, com o método construtor, aqui inicializando essas variáveis, e com os métodos getter e setters, e um método média-notas. A gente vai definir o comportamento delas, desse método, nas classes aluno e professor. Aqui na classe aluno, ela estende pessoa, então tem os mesmos métodos e atributos da classe pessoa. Tem o atributo matérias. Aí a gente vai inicializar o array de matérias aqui no construtor. Tem os métodos getter e setters. E tem o método média-notas, que no caso do aluno, vai calcular o desempenho médio do aluno em todas as matérias que ele está matriculado. Aí a gente vai fazer aqui um for each, percorrendo as matérias e as notas deles. E a gente vai retornar a média das notas. Na classe professor, ela estende pessoa também, então tem os mesmos métodos e atributos. A gente tem os atributos alunos e matéria, que no caso aqui seriam os alunos que estão matriculados na matéria dele. A gente tem um construtor para inicializar o array de alunos. Tem os métodos getter e setters, tem o método média notas, que no caso do professor, vai calcular o desempenho médio dos alunos na matéria que ele dá aula. Aí aqui a gente vai fazer um for each, percorrendo os alunos e as notas. A gente vai retornar a média das notas. Aí aqui no método main, na classe main, a gente vai fazer a inserção dos dados manualmente, porque a gente não tem conexão com o banco de dados, senão esses dados seriam perdidos. Aí a gente inseriu aqui manualmente as matérias, as notas dos alunos e calculando a média do professor. A gente vai exibir esses dados na tela. No caso aqui, a média do aluno Júlio César é 85, a média do aluno Rafael Lima é 37,25, assim por diante. E aí, no fim das contas, a média do professor Andrei Rinsa, na matéria Linguagem de Programação, é 77,71. No PHP também, a gente consegue consumir APIs externas que retornam um JSON através da função FileGetContents. No caso aqui, a gente passa como parâmetro a URL da API que a gente quer consumir. Aí, isso aqui retorna para a gente um JSON como string. A gente vai usar essa função JSON_decode para transformar esse string JSON para um objeto PHP. Aí, no caso aqui, a gente está pegando a cotação do Bitcoin, do Ethereum e do Dogecoin exibindo na tela. Aí, aqui na exibição da tela, a maior cotação para a moeda Bitcoin nas últimas 24 horas é esse valor aqui. Do Ethereum é 6.700 e do Dogecoin é de 0,41. Em algumas linguagens como Java, o sistema de autenticação é muito complexo, mas no PHP isso é bem fácil de fazer. No caso aqui, a gente vai precisar de 3 arquivos, login, index e home. No login, a gente vai criar aqui um formulário com o método post, porque as informações de autenticação são sensíveis, por exemplo, a senha. Esses dados a gente não pode passar pela URL, então a gente vai passar de forma implícita através do método post. Aí aqui a gente tem 3 inputs, o login, a senha e a ação. Essa ação aqui ela vai ser importante lá no index. No caso aqui, no começo do index.php, a gente tem que dar um session start para iniciar uma sessão. E a gente vai verificar aqui se a gente já tem, se a gente já está logado, né? Se a gente não tiver logado, a gente vai verificar se esse post ação foi acionado. No caso aqui, se a gente clicou nesse botão de submit. Aí a gente vai verificar. Eu inseri aqui os dados manualmente porque a gente não tem conexão com o banco de dados. O login vai ser Júlio e a senha vai ser 909091. A gente vai verificar se o login e formulário, que é a informação que a gente passou aqui no post, login e a senha. Se essas informações baterem com o login e a senha que a gente definiu aqui, a gente vai iniciar uma sessão. Aí a gente vai colocar aqui nessa variável super global session o login que a gente passou e vai direcionar a gente para o arquivo index.php. Se isso não acontecer, quer dizer que a gente passou os dados errados, então o usuário e a senha estão incorretos. A gente vai dar aqui o include login.php, que vai incluir esse formulário no nosso index.php. E se isso não acontecer, quer dizer que a gente já está logado. Então eu vou dar o include home.php, que vai incluir o arquivo home no index.php. E a gente vai verificar aqui se a gente clicou nesse botão de logout que está aqui no home, para a gente poder desfazer a sessão que a gente criou.
caso aqui a gente vai dar um unset na session para desfazer a sessão, e session destroy, que é para destruir a sessão. A gente vai redirecionar para o index.php. Aqui no home a gente só está imprimindo session para indicar que a gente está logado, e a gente vai criar esse botão de logout para a gente encerrar a sessão. Aí beleza, aqui no sistema de autenticação vou colocar aqui o login, que é a senha 909091, e enviar. Aí a gente conseguiu logar. Quando a gente está logado, as informações não são perdidas quando a gente atualiza a página. Então a gente atualiza aqui, continua logado, e se eu abro outra aba, eu ainda estou logado. Aí para desfazer a sessão é só clicar aqui em encerrar a sessão e eu volto para a página de login.